Hoje a gente vai falar um pouco da Marceline, uma das personagens mais enigmáticas e misteriosas do desenho Hora de Aventura. E o mais curioso dessa personagem é que o que faz ela ser misteriosa não é por causa do seu passado ou alguma coisa assim que acontece tradicionalmente com vários personagens de desenhos ou animes. Mas o que faz ela ser misteriosa e enigmática de certa forma é a forma com que ela se expressa. É muito difícil você saber o que a Marceline está sentindo em diversas cenas do desenho. Você consegue ver expressões no rosto dela de alegria, raiva ou tristeza ou qualquer coisa do tipo, mas você nunca consegue saber o que ela está sentindo de fato e o que está passando dentro dela. Isso acontece porque muito provavelmente a Marceline foi escrita para ser um grande reflexo de várias pessoas da vida real. Assim como na vida real a gente tem pessoas que são como enigmas e se expressam de uma forma diferente do tradicional, que é se comunicando que tá mal ou precisa de alguma coisa, a Marceline segue esse padrão sutilmente e representa como são essas pessoas. Talvez seja mais fácil através da Marceline compreender essas pessoas mais fechadas que se expressam de uma forma diferente na vida real. É claro que a Marceline tem um passado conturbado e isso contribui para ela ser toda enigmática e misteriosa, mas esse não é o ponto do vídeo de hoje. Eu acho que vocês vão entender o que eu tô falando e tô tentando mostrar para vocês conforme eu ir conversando com vocês no decorrer desse vídeo. A Marceline é uma personagem que nunca diz tudo diretamente para o espectador e nada diretamente também para as pessoas que estão ao redor dela. Em diversas cenas a gente consegue compreender um pouco da dor da Marceline e de tudo que ela passou, mas a gente nunca vê essa personagem falando dos sentimentos dela ou falando dessa dor que ela passou. A gente só consegue captar mensagens sobre o passado dela ou sobre as coisas que ela está sentindo através das obras que ela faz, através da arte dela. Um exemplo básico é a música. A Marceline, assim como várias pessoas da vida real, se expressam usando a música. Não é à toa que as melhores músicas desse desenho são da autoria da Marceline. Isso acontece simplesmente porque ela está tentando se expressar nessas músicas. Ela está tentando expressar toda a dor e os sentimentos dela nas letras que ela compôs. E tem muito sentimento no que ela está cantando, já que essas músicas são como um desabafo de tudo que ela já passou ou está passando nesse momento. E tudo isso da Marceline que eu tô falando não te lembra alguma coisa? Não te lembra algumas pessoas da vida real? Quantas pessoas que você conhece que não conseguem se expressar diretamente, mas tocam um violão, cantam alguma coisinha ali, faz alguma música para tentar expressar o que elas estão sentindo? Eu particularmente conheço várias pessoas assim. E eu também me identifico muito com essa personagem. Não é à toa que eu criei um canal no YouTube, né? Eu tenho uma grande dificuldade de me expressar também diretamente com as pessoas. E você que tá me assistindo provavelmente conhece pessoas que são como a Marceline, ou você mesmo é uma pessoa que age e se expressa igual a ela. Cada letra que a Marceline compõe no desenho é um pedaço dos sentimentos dela e um pedaço do que ela tá sentindo, que ela tá tentando mostrar e expressar ali. E o mais triste é que em vários momentos dá pra ver que vários personagens ao redor dela, como os amigos dela, não entenderam o que ela estava tentando passar pra eles. Na música, que eu acho que é a música mais famosa dela, que chama Sou o Seu Problema, ela tá tentando falar para as pessoas ao redor dela que ela sente uma certa inveja da atenção e da forma que a princesa Jujuba consegue se expressar. Ela menciona na letra dessa música que ela quer beber o vermelho do rosto cor-de-rosa dela. E isso é uma metáfora para diversas coisas. É uma metáfora principalmente que ela tá tentando dizer que ela queria agir e ser como a Jujuba é. Ela queria ser uma pessoa mais extrovertida e mais aberta como a princesa Jujuba, porque isso facilitaria muito a vida dela. Em outra música famosa dela, que é aquela das batatinhas, que ela fala que o pai dela comeu as batatinhas dela, tá cheio de metáfora ali também. Essa parte que ela fala do pai dela, que o pai dela comeu as batatinhas dela, na verdade é uma metáfora e ela tá querendo dizer que o pai dela magoou os sentimentos dela. Ela fala na letra que ela chorou e o pai dela não percebeu. E provavelmente ela não chegou a chorar na frente dele ou chorar no colo dele. Ela chorou escondida dele num cantinho, já que ela tem essa dificuldade de expressar os seus sentimentos. E mesmo ela chorando num cantinho, esperando que alguém chegasse ali e compreendesse ela, principalmente que o pai dela chegasse e tentasse compreender ela, não aconteceu. O pai dela simplesmente não notou que ela estava chorando, não notou a forma que ela estava tentando se expressar. E tudo isso que eu tô falando é uma metáfora para dizer que ela tá tentando passar pra gente que ninguém no desenho compreende os sentimentos dela, pelo menos não nas primeiras temporadas. E ela esperava que pelo menos o pai dela, já que é pai dela, lógico, entendesse os sentimentos da filha, entendesse os sentimentos dela.
E isso que aconteceu nessa situação da música entre ela e o pai dela é um grande reflexo do mundo real também. Vamos imaginar que você é uma pessoa igual a Marceline, ou provavelmente você que está assistindo talvez seja igual a ela, e nem precisa imaginar porque você vive isso no seu cotidiano, e você tem muita dificuldade de se expressar. Você com certeza sente uma dor muito grande porque você não consegue se comunicar direito igual as pessoas ao seu redor, igual as pessoas da sua sala de aula, da sua faculdade, do seu trabalho. Você queria ser como elas, mas não consegue. E o movimento mais comum das pessoas que não conseguem se expressar nessa situação é buscar algum refúgio na família, já que a família é a primeira socialização primária do ser humano e é as pessoas que são mais próximas da gente, geralmente, e a gente tenta buscar algum conforto nela. E algumas vezes a sua família pode sim te compreender e você, através deles, melhora a sua situação, melhora o seu psicológico. Mas eu acho que na maioria das vezes, na imensa maioria, a família não consegue compreender a situação e o que a pessoa está sentindo, a pessoa introvertida está sentindo. E não compreende você, que é uma pessoa que não consegue se expressar, passa dia a dia na sociedade, não entende o seu sofrimento. E sua família não conseguir te compreender, igual o pai da Marceline não compreende ela, dá muita ansiedade e dá muito medo do que tem pra vir pra você na sociedade. É um sentimento desesperador, porque a família geralmente é o nosso porto seguro, e o nosso porto seguro não compreender a gente faz a gente sentir muito medo. Porque o pensamento comum é, se nem a minha família consegue me compreender, quem dirá as pessoas da sociedade, pessoas que não me conhecem ou desconhecidos que eu encontrar no mundo lá fora. Mas eu quero que vocês notem que eu não tô falando que é impossível você, que é uma pessoa que não consegue se expressar igual as outras pessoas que são extrovertidas ao seu redor, não consegue encontrar uma pessoa que te compreenda. Eu não tô falando isso, porque você consegue. Você consegue achar algum amigo que compreenda a forma que você se expressa e super te entenda, ou você consegue achar uma namorada, um namorado que te compreende e te aceita da forma que você é. O que eu tô falando é que pessoas próximas da gente, como a nossa família, não conseguirem compreender o que a gente passa e a nossa dor por não conseguir se expressar é desesperador. É um sentimento que causa muita ansiedade e desilusão do mundo, porque, como eu falei, se nem sua família te compreende, quem dirá o resto do mundo? Mas nisso você não tem com que se preocupar tanto, porque você vai achar pessoas que te compreendam e se sintam como você se sente. Você vai achar amigos ou vai ter um relacionamento de uma pessoa que te compreende, isso é fato. Eu só digo pra você que se identifica com a Marceline, se identifica com o que eu tô falando, pra você ter calma, muita calma, porque essas coisas geralmente demoram pra acontecer. Mesmo que o sentimento seja desesperador, ele tem fim. Você vai ter uma base sólida de pessoas que vão te ajudar a lidar com a sua forma de se expressar e que vão te compreender que você simplesmente se expressa de outras maneiras, igual a Marceline. Isso eu te garanto que vai acontecer. E vale ressaltar também que a Marceline tem um estilo diferente das pessoas ao redor dela. Ela tem um estilo alternativo. Ela tem um estilo gótico, por assim dizer. Igual eu, Tropa dos Góticos. Esse estilo é usado geralmente por pessoas que não são compreendidas e acham que nunca vão ser compreendidas na sociedade. Quem usa esse estilo geralmente se sente meio diferente da sociedade. E isso é verdade, essas pessoas são de fato diferentes. Já que quem carrega esse estilo geralmente tem uma certa dificuldade de expressão, de se expressar, quero dizer, né? E tem uma certa dificuldade de se encaixar em certos grupos que a sociedade tem. E isso faz essas pessoas serem de fato diferentes, assim como faz a Marceline também ser diferente. Mas isso, obviamente, não é um diferente ruim, isso é um diferente bom. E é muito bacana a gente ver uma personagem como a Marceline ter tanto destaque em um desenho de um público enorme como Hora de Aventura. Porque com esse desenho, a gente aprende a lidar com pessoas que são iguais a Marceline. E a principal lição que essa personagem e o desenho deixa pra gente é pra gente ter paciência com a forma que essas pessoas se expressam. E simplesmente aceitar que essa pessoa se expressa de uma forma diferente. Ela não fala as coisas diretamente, assim como eu ou como você que está assistindo provavelmente também não fala diretamente. A gente se expressa de uma maneira mais artística, de uma maneira mais introvertida ou indireta, subliminar assim. Talvez você que está assistindo que não tem esses problemas não consegue compreender as pessoas da vida real que não são como você. Mas eu tenho certeza que você é capaz de compreender a Marceline, de compreender esse personagem. E eu te faço um questionamento. Você sabe qual é a diferença da Marceline e dessas pessoas da vida real que têm uma certa dificuldade de se expressar e se expressam de uma forma diferente do padrão da sociedade? Você sabe qual que é a diferença dessas duas pessoas? Desse personagem, dessa pessoa, quer dizer? Basicamente, nenhuma diferença. Só muda que uma tá em animação e a outra tá em vida real, por assim dizer.
Então, em um pensamento mais prático, eu quero que você, que é mais extrovertido, pense como você agiria com a Marceline quando estiver diante de uma pessoa que não consegue se expressar igual você. Essas pessoas, assim como a personagem Marceline, que tem uma dificuldade de se expressar e se expressam diferente, só querem ser compreendidas. Só querem que entendam elas. Assim como a Marceline foi compreendida pelos personagens ao redor dela conforme o desenho foi passando. Como a própria princesa Jujuba, que virou o par romântico dela na série e foi compreendendo ela aos poucos, compreendendo a maneira que ela agia e a maneira que ela se expressava. Talvez você, que é extrovertido e não tem dificuldade de se expressar, seja a Jujuba ou possa ser a Jujuba da Marceline de alguém. E isso foi muito fofo de se falar, você ser a Jujuba da Marceline de alguém. A sociedade cobra muito que as pessoas sejam extrovertidas e não tenham dificuldade de falar o que elas sentem. E toda essa cobrança de tentar fazer com que pessoas introvertidas se expressem melhor e falem melhor sobre sentimentos causa muita dor e muita ansiedade em quem não consegue, em pessoas introvertidas. A Marceline, ou pessoas como eu e você que não se expressa de uma forma tradicional, só quer ser compreendido. A Marceline, ou as pessoas que agem como ela, como eu ou você que está assistindo, só se expressam de uma forma diferente, e tá tudo bem, não tem um problema nisso. No fim, só somos pessoas que querem ser compreendidas e não cobradas. A gente só quer que as pessoas ao nosso redor compreendam a nossa forma de agir e tenham paciência com a nossa forma de ver o mundo e a forma de exibir os nossos sentimentos. E se essas pessoas da vida real foram capazes de compreender a personagem Marceline e compreender o que ela representa, toda a sua forma de se expressar, por que elas não conseguiriam compreender as pessoas que agem e são como essa personagem? If you mess up, you could get really hurt forever, or hurt someone you really care